Fala galera, aqui é o Danilo, professor do Responde Aí, e a gente vai começar agora a nossa série de aulas de limites em cálculo. Então, você que está começando seus estudos de cálculo agora, limite é um dos corações aí do cálculo, ele que vai dar as bases para depois a gente aprender derivada, para depois aprender integral e todo o resto do cálculo. Então ele é muito importante. O limite, ele tem basicamente duas etapas que a gente precisa. A primeira é a gente entender o conceito de limite, e aí vão ter alguns conceitos importantes que é bom entender. Por exemplo, o conceito de limite mais geral, o conceito de limites laterais, que a gente vai abordar, o conceito de limite no infinito. Então, você tem que ter uma noção do que isso significa na prática, nas funções. E a segunda parte, que é a parte técnica, como resolver matematicamente um limite. Aí você vai ter que lembrar dos produtos notáveis, você vai ter que lembrar da fórmula de Bhaskara, então a parte mais técnica. As duas são importantes. Em geral, na parte técnica as pessoas se confundem mais, mas fiquem tranquilos que a gente vai abrir todas essas contas para você perder o medo e conseguir entender de vez limites e mandar bem aí em cálculo. Beleza? Então vem comigo, vamos entender limite? Vamos lá. A primeira coisa de limite, limite. Essa é a notação que a gente usa em limite. Isso aqui quer dizer o limite da função 2x quando x tende a 2. Limite de 2x quando x chega a 2. O que isso significa? Bem, o limite ele está dizendo o que acontece quando x se aproximar do número 2. Ou seja, ele não pode ser igual a 2, mas quando ele se aproxima do valor de 2. Então me diz aí, me diz um número que é perto de 2, mas não é 2. 1. 1 é perto de 2, né? Então, o que acontece com a função 2x quando x vale 1? 2 vezes 1, 2. Tá, mas 1 é tão perto assim de 2. Vamos pegar um número mais perto ainda de 2? Que tal 1,5? 1,5 é pertinho de 2. O que acontece quando eu boto 2x, com x igual a 1,5? Isso aqui dá 3, beleza? Tá, vamos pegar um número mais perto ainda de 2. Que tal 1,9? 1,9, 2x vezes 2, isso aqui dá 3,8. Vamos pegar um mais perto ainda, 1,99. Na hora que a gente bota em 2x, 2 vezes 1,99 dá 3,98. Beleza? E se for 1,99999? Reparem, isso aqui vai ficar 3,9998. Você está vendo o que está acontecendo? Quanto mais próximo eu chego do 2, a função está tendendo a qual número? Está chegando cada vez mais perto de 3,994. Então, isso que é o limite. O que acontece com uma função quando ela chega muito perto de um valor, mas não nesse valor, quando ela chega muito perto. Beleza? Agora, reparem que se eu simplesmente substituísse esse x tendendo a 2 aqui, 2 vezes 2 já daria o 4. Se era só substituir, por que eu estou resolvendo isso? Então, para que serve o limite? Cara, o limite ele serve principalmente para quando não dá para substituir direto. Tá? Então, olha esse caso aqui. O que acontece se eu botar aqui o limite de x menos 3 sobre 4x menos 12 quando x vai para 3? O que acontece aqui? Não se assusta, vamos substituir. Aqui ficaria o x por 3, 3 menos 3, deu 0. 4 vezes 3, 12 menos 12, 0. Cara, 0 sobre 0 é aquilo que a gente chama de uma indeterminação. A gente não pode resolver nada que tenha 0 no denominador. Então, isso é indeterminado. Então, essa função, se eu substituísse direto, não existiria esse valor. Mas olha o que eu posso fazer com esse limite. Eu posso pegar aqui o limite de x tendendo a 3, vou repetir esse numerador, x menos 3, e o denominador, está vendo que aqui é 4x menos 12? Eu vou botar o 4 em evidência. Tá? Então, 4x divididos por 4 dá x. Menos 12 dividido por 4 dá menos 3. Olha o que aconteceu. Tem o x menos 3 em cima, tem o x menos 3 embaixo. Cortou, cortou. O que acontece agora? Quando eu substituo 3, em cima vai ficar 1, porque cortou, e embaixo vai ficar 4. Olha só. Já utilizamos uma técnica de resolução de limite, que foi botar em evidência. Então, entendeu? A gente usa o limite sempre que a gente tem um erro na função, quando a função não está definida nesse ponto, quando a gente tem um 0 no denominador, por exemplo. Tá? Então, o limite ele serve para quando a gente quer ver valores próximos a um ponto de indeterminação da função.
Mas para que a gente usa o limite? Ó, na vida real, a gente tem várias aplicações. Por exemplo, em circuitos elétricos, a gente bota lá numa corrente alternada. Normalmente a gente quer saber o que acontece quando eu acabo de fechar o circuito. Ou depois de um tempo muito longo com o circuito aberto. Ou seja, quando o tempo tende ao infinito. Quando a gente tem uma ponte, por exemplo, essa ponte ela tem umas frequências naturais, ela tem alguns movimentos. Ela pode, por exemplo, se movimentar para cima e para baixo. Existem algumas frequências, o vento pode fazer ela se movimentar, né? Algumas frequências que fazem com que ela tenha uma amplitude tão grande de oscilação que ela quebra. E aí o limite vai ajudar a gente a entender o que acontece quando a ponte chega perto dessa função, dessa frequência, tá? Essa frequência de oscilação. E se ele chegar nessa frequência, ela quebra. Então eu não quero que ela chegue nessa frequência, mas o que acontece quando ela chega perto? É o caso do limite. Por exemplo, de desenho de peças elétricas, o que acontece no regime de altas temperaturas, no regime que a temperatura vai para um valor muito grande. Então, todas essas aplicações a gente vai utilizar limite, beleza?